Uma das curiosidades que eu acho mais legal sobre o Félix da novela Amor à Vida é que ele quase não existiu, né? Quando o Valcir Carrasco imaginou a sinopse da novela em primeiro lugar, ele pensou numa vilã clássica, como ele tinha escrito várias vilãs em outras novelas. E ele iria repetir a escalação da vilã que ele já tinha feito em outras novelas na carreira dele. Ele pensou na Cláudia Raia e ele pensou na Flávia Alessandra. A Cláudia Raia já tinha sido vilã numa novela dele em Sete Pecados, a Flávia Alessandra tinha sido em Alma Gêmea. Não sei se Eta Mundo Bom tinha sido... Acho que Eta Mundo Bom foi depois, que ela queria já egípcia. E aí ia ser a personagem da Flávia Alessandra ou da Cláudia Raia, que ia ser a irmã mais velha, que ia rivalizar com a personagem da Paola Oliveira. Só que antes de Amor à Vida já estava programada para ir a hora a novela da Glória Pérez, que era Salve Jorge. E as duas atrizes já estavam escaladas. A Flávia Alessandra foi uma militar, que ela teve envolvimento com o Rodrigo Lombardi no decorrer da novela, enquanto ele estava longe da Morena, que estava na Turquia. E a Cláudia Raia era uma vilã, que era, acho que Lívia Marini, que andava com aquela seringa, que matava as pessoas na base da seringada. Maravilhoso. Aí você pensou, o que eu vou fazer para resolver? E aí veio a ideia de fazer um vilão gay, uma bicha má. E aí ele pensou que poderia ser rejeitado. A galera fala, poxa, ia tá botando um estereótipo negativo associado a gays, não é tão bacana, e as pessoas iam rejeitar, falar que era um desserviço. Mas ele falou, vamos apostar. Apostou e assim deu muito certo. Deu tão certo que o vilão da novela acabou passando por uma redenção, virou praticamente um herói, e as últimas cenas da novela foram com ele, dando o esperado primeiro beijo romântico entre dois homens de uma novela, e ele finalmente recebendo o amor do pai que rejeitou ele a novela inteira. No vídeo de hoje eu vou contar a história desse personagem tão marcante para as pessoas LGBT e para as telenovelas brasileiras, que é o Félix, interpretado pelo Matheus Solano em Amor à Vida. Vida, vida, vida! Olá, meu nome é Renan Wilbert, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado por assistirem meu canal. Se você é novo, nova por aqui, não deixa de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você já se inscreveu no canal, deixa seu like, que vai fazer o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente e ajudar a nossa comunidade a crescer, tá bom? Então, a novela Amor à Vida era uma novela das 21 horas, né? E ela tinha a trama central, que era muito personagem nessa novela. Muito personagem, a novela durou, assim, muitos capítulos. E aí a trama central, ela era em volta da família Cury, que era composta pelo César, que era o Antônio Fagundes, César Cury, Pilar Cury, que era a Suzana Vieira, Paloma Cury, que era a Paola Oliveira, e o Félix Cury, que era o Matheus Solano. Aí tinha uns agregados ali no meio, teve a Natália Timberg também, a Bárbara Paz, que depois eu vou falar do personagem. Mas o César sempre se ressentiu muito do Félix, por motivos que a gente vai descobrindo no decorrer da novela, que são vários. E ele sempre preferiu a Paloma. Só que logo no início da novela, não tinha muito motivo para ele preferir a Paloma, porque a Paloma era uma jovenzinha porra louca, que não queria nada com nada da vida. E mesmo assim o César gostava muito mais dela do que do Félix. Eles estavam numa viagem pro Peru, a Paloma, muito doida, dava uns doisinhos por aí. Aí ela se envolveu com um hippie, o Ninho, que é interpretado pelo Juliano Casarré. E o Félix já era um administrador formado. E a família era dona de um hospital. O César é um médico, mas o Félix se formou em administração hospitalar. Então ele poderia administrar o hospital. Só que o César sempre deixou muito claro que ele não queria. Ele queria a Paloma administrando o hospital. E aí o Félix se ressentia da Paloma. Daí a Paloma engravida do Ninho. O Ninho meio que dá uma sumida. O Ninho é um irresponsável. Depois ele até fica meio vilão. É muito esquisita a história do Ninho. Eu nem lembro. É muito complicada a história dele. E aí a Paloma engravida e dá a luz num bar. E aí ela dá a luz. Acho que quem faz o parto, inclusive, é a Márcia, que depois é importante na novela. E aí o Félix encontra a irmã já meio desacordada com a bebê nascida. O que o Félix faz? Ele pega a bebê e deixa a criança dentro de uma caçamba de lixo. Uma caçamba! Tem um capítulo que eles falam a palavra caçamba. Dá pra fazer drinking game nesse capítulo. Toda vez que falarem a palavra caçamba, você bebe um shot. Aí a criança ia acabar morrendo. Só que o Bruno, que tinha acabado de perder a esposa no parto da filha, que também morreu e perdeu esposa e filha ao mesmo tempo, na hora do parto, ele tá voltando pra casa assim, triste, desesperado. Ele ouve o choro e pega a menina pra si e começa a criar a menina. Ele adota a menina e cria como se fosse filha biológica até dele. E aí depois de toda essa dor, a Paloma toma jeito na vida, resolve deixar de ser hippie, começar a procurar a filha, pagar detetives e tal, porque a família é riquíssima, e resolve ser pediatra. Tudo que o César queria. Uma justificativa
pra Paloma tomar conta do hospital depois. Só que a Paloma é boazinha de novela, não queria... ela só queria ser feliz e encontrar a filha. Esse negócio de ser rica não é com ela. Bonzinho de novela nunca quer ser rico, não entendo. A filha dela, ela é criada pelo Malvino Salvador, cresce e vira a Clara Castanho, que é a personagem chamada de Paulinha. O Félix, lá, já na primeira fase, é casado com a personagem da Bárbara Paz, a Edith, e tem um filho com ela, que é o Jonatas, que depois cresce, interpretado pelo Thales Cabral. Só que ele trai a esposa. E aí a gente vê que ele troca mensagem com alguém e fica falando, meu anjinho, meu anjinho, meu anjinho. E anjinho é que a gente já sabe que o Félix é gay aqui, né? Mas é uma coisa que você pode chamar homens e mulheres. E logo nos primeiros capítulos a gente descobre que anjinho é um homem. E aí até quando a personagem da Edith descobre, ela fala pra ele, Félix, eu li suas mensagens com o anjinho. Tipo, deixando bem claro, eu tô sabendo. E aí vai passando a novela, muita coisa vai acontecendo. E na segunda fase tem um momento que o Félix decide ficar só com a Edith e tentar viver dentro do armário. Tentar viver uma vida heterossexual. Mesmo, e ele mesmo fala, eu dou minhas pintas, meus pulsos se rodopiam. Ele adora essa, meus pulsos se rodopiam. Aí ele chama o pai de papi soberano, mami poderosa, ele é ótimo. Até que acontece que a Edith expõe ele pra família. E ela conta pra todo mundo na mesa de jantar que o Félix é gay. E isso faz o César, o Antônio Fagundes, que já se ressentia do filho, desgostar dele ainda mais. Ele já não gostava do filho, já tratava ele mal. Inclusive ele não chamava o filho de filho, passou a novela toda. E começou a se ressentir ainda mais e começou a ser homofóbico com ele dentro da própria casa. O Félix, que tinha dinheiro, porque ele ganhava bem na administração do hospital, morava ali porque, não sei, acho que era pra tentar agradar o pai, aconteceu alguma coisa, peguei o hospital pra mim. Deve ser isso. Porque a quantidade de dinheiro que ele tinha, a idade que ele já tinha, morar ali, ficar ouvindo aquelas coisas, meio que era porque ele tava afim. Ele podia sair se ele quisesse. Não dizendo que Félix fez tudo certo, que é um cristalzinho que nunca errou, mas boa parte das maldades do Félix estavam enraizadas na rivalidade que ele criou com a Paloma, porque o pai dele, obviamente, gostava muito mais dela do que dele. E a única pessoa ali da família que mantinha uma relação mais saudável com ele era a mãe, que era a Pilar, e depois até a avó um pouco. Acontece que a Paloma tinha conhecido e se apaixonado pelo Bruno, um homem que encontrou a filha dela na caçamba, e ela não sabia que a Paulinha era filha dela, mas ela foi tendo uma relação muito boa com a menina, que tinha lupus. E numa emergência médica, ela, se eu não me engano, acaba doando alguma coisa, não sei se sangue, uma parte do corpo pra menina, e acaba descobrindo que elas são mãe e filha. Nessa questão dessa investigação dela e descobrir que a Paulinha é filha dela, ela descobre tudo que o Félix fez. E isso é bem no meio da novela. E é um capítulo excelente, que a maior parte do capítulo é uma cena na sala da mansão, com ali aqueles personagens da família Cury, a Paloma descobrindo o Félix, confessando tudo. E ali, assim, é o ponto mais malvado do Félix, mas também é o momento que ele chega ali no fundo do poço para começar a redenção dele. Porque nesse momento, depois de descobrir isso, da Paloma bater nele, dele confessar, dizer todas aquelas coisas, ele perde o emprego no hospital e é expulso de casa. E nesse momento, quando o Félix já não tem nada, ele começa a virada. Porque assim, nesse ponto, o Félix já era querido do público, porque ele era um personagem engraçado, ele era um personagem profundo. As pessoas tinham pena do Félix, de tudo que ele sofria nas mãos do pai, e queriam que ele fosse feliz, sair daquele casamento sem amor e poder viver a vida dele. Então, o que ele precisava? Ele precisava de uma redenção, porque você não simplesmente dá um final feliz numa novela para um cara que só fez maldade. Ele precisava ter essa virada. E aí, essa transformação vem a partir de muito sofrimento dele viver de uma forma mais humilde. Ele passa algumas noites vivendo numa pensão bem suja, até que ele encontra a Márcia, personagem da Elizabeth Savala, que tinha feito o parto da Paloma. Só que a Márcia tinha sido também babá dele quando ele era criança, antes da Paloma nascer. Não lembro se a Paloma era adotada ou não, mas enfim, quando eles tinham o Félix lá, bebezinho. Só que aí, quando o Félix se aproxima da Márcia, é que todo o segredo da família e de todo o ressentimento do César por ele é revelado. Porque a Márcia era uma ex-chacrete que estava trabalhando de babá, e a ideia dele era trabalhar lá de babá, morar naquela mansão que era confortável para ela e usar o dinheiro para estudar e vencer na vida. E ela cuidava dos dois meninos, o Félix e o menino que era um pouquinho maior. Só que o Félix chorava muito. Era uma outra mansão que eles tinham, que tinha uma piscina. Quando ela foi pegar o Félix no colo no dia que ele estava chorando muito, o outro menino caiu na piscina e se afogou e morreu. Isso fez com que a Márcia fosse presa
e depois de sair da cadeia ela teve que fazer programa para sobreviver. Foi bem dura a vida dela até ela conseguir criar a filha e vender hot dog. E o César ficar com raiva de um filho, porque ele culpa o Félix pela morte do irmão só porque o Félix estava chorando, porque ele era um bebê. Então a gente entende que o César, na verdade, mesmo não sendo colocado dessa forma, é um dos grandes vilões da novela, porque a raiz da maioria dos conflitos do Félix com a Paloma, de toda aquela questão da família, tem a ver com mentiras que ele contou, com predileções que ele teve, com coisas que ele mesmo criou com falta de terapia. Então o Félix já estava muito próximo da Márcia, e a Márcia falou: querido, você tem que trabalhar, vamos comigo vender hot dog. Que a Márcia tinha uma van para vender hot dog. E aí é uma das cenas mais engraçadas da novela, que é o Félix uma florzona na cabeça, porque a Márcia usava umas florzonas. E aí ele pega a camisa, amarra assim, que tava calor, e ele fala: olha o hot dog do Félix! Cara, o hot dog do Félix foi uma sensação. Você andava na rua, às vezes, vendedor de cachorro... Até aqui no Rio de Janeiro a gente não chama de hot dog, chama de cachorro quente. As pessoas ficavam: olha o hot dog do Félix! Porque era uma sensação. Aos poucos, o Félix vai recuperando tudo que ele perdeu e vai se tornando uma pessoa mais carinhosa, vai se desculpando aos poucos com as pessoas. Tinha uma secretária que ele tratava mal e vai começando a tratar bem. As empregadas da casa, ele vai começando a ter uma aparência mais carinhosa com elas, um trato mais carinhoso com todo mundo. E nessa mudança, ele conhece o Nico. Ele vai um dia almoçar e para no restaurante que o Nico trabalha, que é o personagem do Thiago Fragoso. Eles se conhecem depois, no meio da novela. E o Nico já estava vivendo problemas no casamento dele com o Heron, que era o Marcelo Antoni. Porque o Nico e o Heron, eles queriam muito ter um filho, mas não queriam adotar. Eles queriam que fosse um filho biológico de um dos dois. Daí uma amiga de um deles, que era a Marilis, interpretada pela Daniela Vinicius, falou: faço barriga solidária para vocês. E aí eles vão fazer pelo método lá da inseminação artificial. Só que ela engravida do Marcelo Antoni de fato, porque eles transam. Mais uma vez a Globo não fala a palavra bissexual, mas enfim. E aí tá nessa crise do casamento, e ela também começa a sentir que tem uma certa posse por aquele bebê, porque ela que tá gerando, enfim. E essa amizade entre o Félix e o Nico vai crescendo, e o público vai... Eles têm uma química muito forte, esses dois atores. E o público começa a torcer muito por esse casal. E assim, quando eu digo público, não é só o público LGBT, não. É óbvio que tinha ali os conservadores. Mas a gente tinha a maior parte do público torcendo pro Félix ser feliz. E como que assim, que a gente sabe que no Brasil como as coisas são. Como foi uma coisa muito devagarinho, construída devagar no decorrer da novela, as pessoas torceram muito pelo Félix. E elas aprenderam a torcer por ele porque elas viram as coisas sendo construídas. Era pra não precisar ser tudo isso? Era. Mas, enfim, povo brasileiro. Enquanto isso, no lar da família Cury, o César abandonou a Pilar para ficar com uma mulher que só queria o dinheiro dele. A mulher era interpretada pela Vanessa Giacomo, que é bem mais nova que o Antônio Fagundes. E ela, de fato, queria... E parece que é uma vingança. Essa novela tem muitas ramificações, que parece que a mãe dela... Rolou alguma coisa assim. Era um plano de vingança também. Só que ela acaba sendo presa por alguma coisa que não lembro, e na última semana da novela ele vai visitar ela, mesmo sabendo que era um golpe do baú, e ela humilha ele. Ela começa a falar que ele é um velho nojento, não sei o que, e cospe na cara dele. Quando ela cospe na cara dele e os guardas vão levando ela porque ela tá agressiva de volta pra cela, o choque faz o Félix ter um derrame. Esse derrame faz o Félix ficar debilitado, talvez pro resto da vida. Ele perde boa parte da visão, é bem pesado. Isso já tá assim, no finalzinho da novela, e o Félix consegue o perdão da Paloma, consegue até fazer uma amizade com a sobrinha, com a Paulinha, aí ele chama ela de ratinha, ratsunha, e ela chama ele de ratão. E quando a Amarilis, a Daniela Vinicius, rouba o bebê do Nico, porque parece que dá certo a inseminação artificial, a gravidez dela não é da transa dela com o Heron, o bebê é biologicamente filho do Nico mesmo. Ela tenta sequestrar o bebê, e é o Félix quem consegue recuperar esse bebê. Então, de certa forma, ele desfaz o que ele faz no início da novela, que é separar um bebê da sua família. No final ele recupera um bebê para sua família, então meio que vai fecha-se um ciclo ali. E aí no final da novela, o Félix e o Nico, eles vivem com os filhos dele, e aí o Jonatas visita o pai também, acho que eles adotam uma outra criança. Eles moram numa cidade mais no interior, e nessa cidade o Nico tem um restaurante, o Félix desistiu de administrar o hospital da família, e ele cuida do pai do César, que é uma cidade menos poluição que São Paulo, é bom e tal. Só que
Mesmo o Félix cuidando desse pai que rejeitou ele a vida toda, o pai continua rejeitando o filho. Até as últimas cenas de novela, ele é extremamente desagradável com o Félix. Ele vê o neto dele com uma namorada e fala: pelo menos você gosta de mulher. Ele é bem desagradável. Tá ali convalescente, numa cadeira de rodas, mal enxergando, falando torto. Ele é bem desagradável ainda. Só que essa história vai melhorar. Só que agora eu tenho que falar do beijo. Na última semana da novela, tinha toda uma comoção pro Félix e o Nico se beijarem, porque a história deles estava muito bonita. E todo mundo, fora os poucos conservadores ali, queriam que eles se beijassem. Todo mundo queria esse beijo. E até aquele momento, nunca tinha acontecido um beijo romântico entre dois homens numa novela. Só que aos poucos a imprensa foi noticiando. O beijo foi aprovado. A emissora falou que tá ok. Valcir escreveu a cena. Vão gravar a cena hoje. Gravaram a cena. Gravaram sei lá quantas versões do beijo. A Globo vai exibir. Só que 9 anos antes teve a novela América. E todas essas coisas foram noticiadas pro beijo do Júnior com o Zeca, que era o Bruno Galhaço com o Herão Cordeiro. E a Globo cortou a cena do beijo. Era só o início da cena. Quando eles iam se beijar, eles tiraram e o beijo nunca foi ao ar. E a Globo diz que não tem mais material desse beijo porque ele foi descartado. Mesmo eles ainda tendo falha nossa pra passar no video show que nem existe mais, de 40 anos atrás, mas o beijo do Júnior e do Zeca eles não guardaram. Então todo mundo morria de medo do beijo ser cortado no último segundo. Era uma tensão, gente, que parecia Brasil na final da Copa do Mundo com a Argentina. Se você é LGBT, é tipo temporada de RuPaul's Drag Race, a drag favorita de todo mundo contra a vilã da temporada, fazendo lip sync final pra quem vai ser a vencedora. É isso, era essa tensão. Dia 31 de janeiro de 2014. Foi o final de novela mais assistido desde a Avenida Brasil, que foi 2 anos antes, que foi um dos finais de novela mais assistidos de todos os tempos. E o Félix tinha conquistado muito público, muito mesmo. E pessoas hétero queriam esse beijo, e as pessoas estavam em bares, em restaurantes, todo mundo em casa, todo mundo vendo essa novela, porque os finais meio que não tinha muito mistério do que ia acontecer com os personagens. O mistério era, vai ter esse beijo ou não. E aí, em uma das últimas cenas de novela, o Nico tá indo trabalhar, tá indo pro restaurante. E aí o Félix vai se despedir dele. Eles se abraçam, e aí o Nico diz: eu não vivo sem você, Félix. E aí o Félix diz: eu é que não vivo sem você, carneirinho. E eles se beijam. É um beijo lindo, muito apaixonado e bonito de ver. Não é uma língua pra lá, língua pra cá. É muito bonito mesmo esse beijo. E tem vídeos da época que, se você ver aquele documentário Orgulho Além da Tela no Globoplay, tem pessoas que gravaram no bar, assim, reações, as pessoas comemorando, assim, parecia real o gol do Brasil no final da Copa do Mundo. Parecia real quando a Sasha Velour tirou a peruca e caíram as pétalas de rosa. Foi esse nível de comoção das pessoas gritando, comemorando, todo mundo postando nas redes sociais. Foi um momento muito lindo, assim, das pessoas comemorando um avanço. E isso tudo fez para que, além da novela, para além da tela mesmo, o final do Félix fosse muito mais bonito do que seria se não tivesse essa comoção. Porque a novela estava dialogando com o povo. E aí, cuidando do pai, depois que o Nico vai embora, aí é a última cena da novela. O Félix vai levar o César para tomar um pouco de sol, porque é fim de tarde, é um horário mais seguro para tomar sol. Ah, eles sentam cada um numa espreguiçadeira ali, olhando para um pôr do sol bonito. E o Félix se emociona olhando aquele pôr do sol, estando do lado do pai, e ele diz: sabe, pai, eu te amo. E aí o César segura a mão do Félix com dificuldade e fala: eu também te amo, meu filho. E foi a primeira vez na novela toda que o César chama o Félix de filho. Então a gente vê os dois de mãos dadas, de costas, assim, sentados na preguiçadeira com o pôr do sol. E a novela acaba com essa reconciliação de pai e filho que tanto se machucaram e tanto machucaram outras pessoas, finalmente se perdoando e finalmente se aceitando quanto eles são, sabendo que não dá pra mudar o passado, mas sabendo que dá pra fazer um futuro melhor. Agora, eu não tenho contato do Valcir Carrasco no Zap, nunca conversei com ele, então eu não posso afirmar. Mas eu tenho certeza que se o público não tivesse amado o Félix da forma que amou, o final da novela teria sido outro, a última cena teria sido outra, não teria beijo, não teria reconciliação, não teria nada. Sem redenção, sem eu te amo filho, sem tudo isso. Então, a meu ver, o beijo do Félix com o Nico foi uma construção coletiva do público com essa novela.
Eu acho que o público, mostrando o amor por um personagem, fez esse personagem passar por uma redenção e fez esse personagem entrar para a história. Porque não fosse, acredito eu, não fosse a aceitação do público, esse beijo não aconteceria. O Matheus Solano, até hoje, ele lembra com muito carinho do Félix, ele interpretou o Félix de uma forma muito bonita e mostrando que dá pra você ter um personagem que é afeminado, que dá pinta de forma respeitosa. Que eu acho que o Félix foi feito de forma respeitosa. E um homem gay que se apaixona, que faz até maldades e que ele dá a volta por cima, que ele melhora, que ele dá um beijo no final, é uma história que atingiu positivamente a maior parte das famílias do Brasil. Porque a Globo é uma emissora que chega em quase todos os municípios ou todos os municípios. A novela no Brasil é o produto cultural mais importante, sem dúvida. Tem o carnaval, tem o futebol, mas nenhum produto cultural é mais impactante e importante no Brasil do que novela. E quando a gente vê chegando em lares, e mesmo quando não chega num lar, porque a pessoa não tem no ver, sabe o que está acontecendo. Quando uma novela é sucesso, as pessoas comentam. Então, quando dois homens apaixonados se beijam na tela da televisão, da Rede Globo, no último capítulo, às 10 e pouca da noite, 11 horas, quando estava terminando a novela, e a maior parte do Brasil comemora isso, isso é muito importante. Isso faz o Félix ser um personagem histórico e inesquecível para a televisão, para a teledramaturgia e para as pessoas LGBT do Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário, o que você achava do Félix, que cena te marcou muito dessa história em Amor à Vida. Se eu não me engano, Amor à Vida está disponível completa no Globoplay. Muito obrigado. Não deixa de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.